Olá, você teme o futuro? Ou seja, você teme aquilo que sequer aconteceu ainda? Olha, sem querer te decepcionar, mas geralmente é obra da sua imaginação esse temor. Meu nome é Dalton Cortucci e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo do futuro. O medo é inerente a todos os seres humanos, seja por uma decisão a ser tomada, uma dificuldade inesperada, um relacionamento, um investimento, um compromisso. Se um dia a gente passou por algo similar e nós não nos demos bem e sofremos com as consequências, a gente tende a sofrer antecipadamente do mesmo medo quando uma situação similar ocorrer. Se o medo e a insegurança se torna uma tendência na sua vida, ou seja, a sua mente desencadeia medo, seja para onde ela olhe, a coisa fica ainda pior. Porque uma vez viciados no medo, nós acabamos sentindo medo onde não há nada a temer. Por exemplo, você pode ter apenas um convidado para o jantar, mas a sensação é como se você tivesse 100 convidados chegando. 100. No fundo, é um medo falso, ilusório e altamente agravado em intensidade. Isso é muito interessante e não é raro, como você possa imaginar. Às vezes, simples pensamentos suspeitos relacionados a uma determinada pessoa, mesmo que por um curto período, eles vão alcançar, atingir a sua relação com essa pessoa. Em outras palavras, basta haver uma suspeita sobre uma determinada pessoa, ela se torna potencialmente culpada e incorre numa separação emocional dessa pessoa. Mas sabe por quê? Porque suspeita e medo são como causa e efeito. Quando o poder do nosso intelecto, ou seja, da nossa mente, dos nossos pensamentos, não trazem uma resposta, a pessoa fica intrigada e então surgem suspeitas. Em outras palavras, a suspeita dá origem ao medo e o medo cria suspeitas. Ambos são como causa e efeito. Basicamente, o gatilho universal para o medo é a ameaça de dano, seja ele real ou imaginário. Essa ameaça pode ser contra o nosso bem-estar físico ou emocional. Embora existam certas coisas que certamente desencadeiam o medo na maioria de nós, a gente pode aprender a ter medo de quase tudo na vida. Aprender. E o medo persistente, às vezes, pode ser chamado de ansiedade, como você já ouviu falar. Se a gente se sentir constantemente preocupado e, sobretudo, sem saber o motivo. A incapacidade da gente identificar o gatilho nos impede de sermos capazes de remover o medo de uma situação, seja ele uma ameaça não real, quanto de uma ameaça real. Embora a ansiedade seja uma experiência muito comum para as pessoas, ela pode ser considerada um transtorno quando ela é recorrente, persistente, intensa e chega a interferir nas suas tarefas básicas da vida, como trabalhar, comer e dormir. Obviamente, o medo é considerado uma emoção negativa, mas o medo, na verdade, na nossa evolução, desempenha um papel importantíssimo em nos manter seguros. No entanto, ele também nos faz nos sentirmos presos e nos impede de fazer coisas que a gente gostaria de fazer. Enquanto algumas pessoas acham o medo algo intolerável ou quase intolerável e evitam essa emoção a todo custo, outras sentem prazer em sentir medo e buscam esse sentimento. Por exemplo, tem gente que é viciada, adora filme de terror. Na Universidade de Wisconsin, uma professora chamada Joanne Cantor, ela estuda o medo. E ela usa filmes nessa pesquisa, sobretudo filmes de terror. E constatou
que a memória do filme faz uma associação com o sentimento da gente quando as pessoas viram o filme pela primeira vez. Explicando melhor, as pessoas, elas escreveram nesse trabalho, nessa pesquisa, extensivamente sobre como elas se sentiram quando viram aquele filme de terror pela primeira vez. E apenas de pensar no filme as faz sentir no presente da mesma forma. Isso é associação. Basta que você tenha passado por uma experiência na qual você sentiu medo para você temer todas as outras que surgirem e até mesmo as que potencialmente possam vir a acontecer, que estão lá no futuro, mesmo que sejam apenas dentro da sua mente, ou seja, desencadeiam a chamada suspeita. De novo, suspeita e medo, são como causa e efeito. A suspeita dá origem ao medo e o medo cria suspeitas. Em outras palavras, uma decisão errada sobre um investimento, um emprego novo, um novo relacionamento, uma mudança de cidade, essas coisas bastam para que uma experiência anterior que tenha sido traumática levante a suspeita sobre o que está por vir e nos gera o mesmo medo. E se você quer saber, os seus pensamentos geram respostas fisiológicas. A amígdala cortical, que não é essa aqui, fica lá no meio do cérebro, é o nosso alarme emocional. Ela não controla o que a gente pensa. Ela apenas controla a nossa reação corporal instintiva a um determinado evento. Com os milhares de anos, ela evoluiu tanto que quando a gente se depara com alguma coisa ameaçadora, seja real ou não, ela reage. Então, uma área do seu cérebro, chamado hipocampo, faz uma associação com o que você sentiu quando você encontrou esse evento pela primeira vez. E é muito difícil para a nossa mente consciente amortecer as nossas reações fisiológicas. Por exemplo, as pessoas tiveram uma reação adversa ao filme Tubarão. Vocês já ouviram falar no filme Tubarão? Quando ele foi lançado, ele foi campeão de bilheteria, explodiu. E as pessoas, depois de assistirem o filme, tinham medo de ir para o mar, assim como medo de entrar em lagos e piscinas, mesmo sabendo que não há a menor possibilidade de encontrar um tubarão num lago ou numa piscina. Segundo os neurocientistas, o nosso sistema de medo evoluiu a tal ponto em milhares de anos, mas num mundo natural, num ambiente natural, em que você deveria ter medo de alguma coisa que era concreta, visível. Mas a forma como nós somos biologicamente preparados para perceber as ameaças torna muito difícil a gente detectar os perigos modernos. Por exemplo, um estudo sobre a crise dos combustíveis na década de 70 é uma coisa para as pessoas muito abstrata que vivenciaram aquilo na época. Porque as pessoas não viam o inimigo, a tal crise. Não era palpável. Assim como a pandemia que a gente está passando, que se trata de um inimigo invisível. Ele é abstrato para quem não teve, por exemplo, a perda de um ente querido. Não é palpável. Dessa forma, não concreta, nem mesmo está claro para nós se há algum benefício na gente ter medo de uma crise. Você não pode fazer nada, exceto se sentir mal com isso. Da mesma forma, também não está claro para nós se há algum benefício em ter medo de coisas que existem apenas na nossa mente por serem abstratas. Claro, em comparação com ter medo de um lobo, tem uma recompensa, que é sobreviver. E vale a pena ter esse medo. Mas e o resto? E os seus medos do futuro, que são abstratos? Valem a pena ou só estão impedindo você de viver melhor, por exemplo? Por isso, observe-se, porque isso é muito sério. Vigie o que você pensa. Sua mente molda a sua realidade. Separa o que é abstrato daquilo que é real e, quando abstrato, evite as suspeitas, porque suspeitas geram medo.
procura o equilíbrio para viver melhor. Do jeito que a gente está indo, nós vamos paralisar e a gente nem sabe se há um motivo real. Boa sorte. Tchau.